Olá, seja bem-vindo ao resumo da semana da Buildings. Eu sou Ellen Costa, hoje é dia 3 de fevereiro e eu vou compartilhar com você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo desta última semana. Lembrando que elas estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, o link para as matérias está no box de descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada no portal da revista Buildings. O mercado logístico está em desaceleração? Não é nenhuma novidade o quanto o mercado logístico brasileiro cresceu e expandiu suas operações desde o início da pandemia. As gigantes do e-commerce alugaram novos espaços, sobretudo o Mercado Livre e Amazon. De acordo com os dados apurados pela Buildings, o mercado logístico nacional é composto por 734 condomínios logísticos e industriais de todas as classes. Isso totaliza mais de 31,6 milhões de metros quadrados de estoque total. Apesar de terem sido adicionados 5 milhões de metros quadrados ao mercado desde o início da crise sanitária, o que vimos agora, no quarto trimestre de 2022, foi uma desaceleração do crescimento do setor. Não é nada preocupante, mas vale a pena dar atenção. A exemplo disso, os dados apontam que a absorção líquida no quarto trimestre apresentou um resultado muito aquém dos trimestres anteriores. No quarto trimestre de 2022, a absorção líquida foi positiva em 286 mil metros quadrados. Contudo, se comparado ao terceiro TRI e ao segundo, a diferença é grande, mais de 1 milhão de metros quadrados, respectivamente. Embora o setor continue absorvendo, o saldo do quarto trimestre foi bem menos expressivo que os trimestres anteriores. Outro indicador que aponta essa desaceleração é a taxa de vacância, que registrou aumento no quarto trimestre de 2022. Ela ficou em 11%, ante 9,7% do terceiro TRI e 9,6% do segundo trimestre de 2022. Para conferir todos os resultados e dados do quarto trimestre, leia artigo completo na revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no Infomoney. O que mais é preocupante para os fundos imobiliários em 2023? Temos falado com certa frequência sobre as expectativas para os fundos imobiliários em 2023. Isso porque eles sofreram em 2022, mas buscam e já apresentam certa recuperação. Levantamento realizado pela Empiricus Research aponta a opinião de mais de 20 gestores que compartilharam suas visões da indústria de fundos imobiliários em 2023 com alguns pontos de atenção. Entre os entrevistados, 45,24% dos gestores apontaram o endividamento dos fundos como o assunto mais preocupante. Os analistas responsáveis pela pesquisa, Caio Araújo e Pedro Niklaus, avaliam que isso tem relação direta com a manutenção da taxa de juros em patamar elevado. De igual maneira, a preocupação com o nível de ocupação dos fundos de tijolo foi citada por 21,43% dos gestores. Os analistas acrescentam que esses FIIs registram altas taxas de vacância nos principais centros do Brasil. Destacou-se o segmento de lajes corporativas. Juntamente com outros temas citados, apareceu a inadimplência dos fundos, uma preocupação de 19,5% dos entrevistados. Além disso, a regulação foi lembrada por 9,52% dos respondentes. Para conferir todos os resultados da pesquisa, acesse o portal da revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no Estadão. De Iguatemi a Grupo AD, Americanas deve 11,6 milhões de reais a 90 shoppings. O estrago provocado pelo pedido de recuperação judicial da Americanas afeta também os shoppings, onde a empresa aluga espaço para manter a operação das lojas físicas. Segundo as cifras que constam na lista de credores do processo de recuperação judicial da varejista, entregue à Justiça do Rio de Janeiro, a companhia deve 11,6 milhões de reais aos shoppings espalhados por diversas regiões do país. As cifras devidas estão consolidadas a 90 credores de shopping centers. Os valores não estão discriminados pelo tipo de despesas, mas provavelmente se referem a aluguéis e condomínios. Os 10 maiores shoppings credores concentram quase 80% das pendências da Americanas com o setor. A maior dívida da varejista, de 2,6 milhões de reais, é com o Shopping Pantanal de Cuiabá, Mato Grosso, do Grupo Ancar. Na sequência vem o Shopping Esplanada de Sorocaba, em São Paulo, da Iguatemi, cuja pendência da Americanas é de 1,6 milhões de reais. Se for somada a essa cifra, a pendência de 741 mil reais com o Shopping Iguatemi de São Paulo, a dívida da Americanas com o grupo soma 2,364 milhões de reais.
O Grupo Ancar, o maior credor do shopping com a varejista, informou por meio de sua assessoria que não vai se posicionar sobre o assunto. Também o Grupo AD esclareceu, por meio de nota, que não comenta sobre questões contratuais relacionadas aos seus empreendimentos. Para ler a matéria completa, acesse o portal da revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no G1. Copom mantém taxa básica de juros da economia em 13,75% na primeira reunião do ano. O Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, decidiu na última quarta-feira, dia 1º, manter a taxa Selic em 13,75% ao ano, patamar em vigor desde o início de agosto de 2022. O Copom costuma se reunir a cada 45 dias para definir a taxa básica de juros da economia. Esta é a primeira reunião do grupo durante o novo governo eleito. É também a 5ª vez consecutiva em que o Copom se encontra e fixa a Selic em 13,75%, o resultado já era esperado pelo mercado. Apesar da manutenção da taxa, a Selic permanece no maior patamar desde novembro de 2016, quando estava em 14% ao ano, ou seja, em pouco mais de 6 anos. No mês passado, o presidente Lula chegou a criticar o atual nível de taxa de juros e a defender a queda da meta da inflação como estratégia para a redução dos juros. Nossa última notícia foi publicada no portal FGV. IGPM varia 0,21% em janeiro de 2023. O Índice Geral de Preços ao Mercado, o IGPM, variou 0,21% em janeiro, após alta de 0,45% no mês anterior. Com este resultado, o índice acumula alta de 3,79% em 12 meses. Em janeiro de 2022, a variação do índice foi de 1,82% e acumulava alta de 16,91% em 12 meses. O IGPM costuma ser o índice usado pelo setor imobiliário para reajustar os aluguéis residenciais e comerciais. Entre os índices componentes do IGPM, o índice do produtor segue registrando arrefecimento das pressões inflacionárias. O preço das matérias-primas brutas desacelerou de 2,09% para 1,55%, e entre os bens intermediários, cuja taxa passou de menos 0,30% para menos 0,6%, a queda foi intensificada diante do comportamento de combustíveis e lubrificantes para a produção, cujos preços recuaram ainda mais, passando de menos 2,26% para menos 5,05%. Na contramão da inflação do produtor, segue a do consumidor, que passou de 0,44% para 0,61% em dezembro, por força do reajuste das mensalidades de escolas e cursos, cujos preços subiram em média 4,55%, afirma André Brás, coordenador dos índices de preços. O índice acumula alta de 3,79% em 12 meses. Em janeiro de 2022, o índice variara 1,82% e acumulava alta de 16,91% em 12 meses. Para saber mais, acesse o portal da revista Buildings. E antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outros conteúdos e notícias disponíveis no portal da revista Buildings e também no nosso canal no YouTube. Além disso, quero te convidar a nos seguir no LinkedIn. Lá nós também publicamos conteúdos e notícias diariamente. Então, por hoje é só, vou me despedindo por aqui. Sou Ellen Costa, te desejo um excelente fim de semana. Nós voltamos a nos falar então na próxima sexta-feira. Um abraço e até lá!